Meu Jesus, tu és bom pra mim. Seus exemplos de amor falam alto, enfim. Faz-me abrir o coração. Caminhar junto a ti é uma bênção. Mestre incansável da temperança, infalível exemplo de amor e esperança, nos traz a luz do mais alto ser. Junto a ti eu vou renascer. Ó Jesus, Mestre amado, deu exemplo em sua cruz. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos trazer para vocês hoje a 8ª lei da sequência de leis morais, que é a lei de igualdade. E para dar suporte à nossa exposição de hoje, nós vamos usar o Livro dos Espíritos de Kardec e o livro Filosofia Espírita de Miramês, em seu volume 16º. E Kardec começa perguntando aos espíritos, na questão 803, todos os homens são iguais perante Deus? Resposta: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. E Miramês comenta: o sol derrama seus raios sem verificar onde eles são úteis, visando a igualdade de tudo e de todos. Porém, o espírito elevado extrai deles o que o bruto não consegue. O primeiro tem consciência desses valores. O segundo deixa o trabalho para o instinto e só assimila o que serve para a sua vida. As leis são feitas por Deus para todos os seus filhos. No entanto, existem muitos destes que já se libertaram de muitas leis, porque eles e o Pai se apresentam como uno e não precisam de leis para serem corrigidos. As leis existem para educar. Depois de integrados no Pai, os espíritos já não são escravos delas, irradiando o puro amor, sem alteração dos sentimentos. Onde essas almas se encontram, aí está o céu e Deus, desprendendo bênção em todas as direções. Todos somos iguais. A lei de reencarnação na Terra prova essa verdade, vestindo o espírito de novos corpos, o quanto for necessário para o devido despertamento. Porém, nem todos precisam dela, por já terem alcançado o grau de purificação. Por esse fato, se compreenderá como se liberta de certas leis que, para uns, são indispensáveis e para outros não tem mais necessidade. E na questão 804, pergunta: por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Resposta: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz, e é assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos, sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria, criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. E Miramês comenta: o progresso só acontece com os homens vivendo em sociedade. Um cientista precisa de todos aqueles que o rodeiam para suas devidas experiências. Assim acontece em todos os segmentos da comunidade. Ninguém pode viver sozinho, nem os animais nem as plantas. O próprio corpo humano é uma sociedade de órgãos que devem trabalhar em harmonia para que a paz se instale no complexo humano.
Para se formar um lar é preciso mais de uma pessoa, e somente o amor tem o condão de ensinar os familiares a viverem na paz espiritual. As aptidões diferentes obrigam os seres humanos a viverem em conjunto. No entanto, em se reunindo, pode haver, e sempre há, posicionamentos que geram inimizades, e para tanto, é necessário que se busquem recursos no Cristo para apaziguar os ânimos. É bom que busquemos primeiro a oração, para que o ambiente melhore e surja o perdão. E na questão 806, pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Resposta: não, é obra do homem e não de Deus. Kardec pergunta: essa desigualdade desaparecerá um dia? Resposta: só as leis de Deus são eternas. Não a vês desaparecer pouco a pouco todos os dias? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro, e isso não depende da posição social. E Miramês comenta: as desigualdades que se veem nos povos o são por merecimento de cada um. Não que Deus abençoe uns mais que os outros, é devido à escala a que pertence. É força espiritual da justiça que marca a lei de reencarnação para todas as almas em trânsito na Terra. Quem deseja viver fora da faixa a que pertence é que sofre as consequências da violência acionada por si mesmo. A justiça é o mesmo amor que protege a todos. No Evangelho de João, poderemos ler o seguinte no capítulo 11, versículo 10. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E quem anda fora do nível em que deve viver por justiça, somente encontra trevas, por desconhecer o que deve receber e sentir por misericórdia de Deus. Não queremos ser o que não somos. Cada criatura tem dentro de si um vigia, que lhe dá conhecimento dos seus poderes e dos seus limites, em tudo que faz e que pensa. Mesmo nas condições sociais em que se encontra, por que avançar para as lutas sem as devidas armas com que possa se defender? O que acontece com um médico que não se aprimorou na arte de curar? As desigualdades nos mostram até onde o outro já chegou, e é um convite para que possamos ir também, porque a vida oferece ensejo para todas as criaturas. E na questão 807, que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Resposta: esses merecem um anátema. Infelizes deles, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. E Miramês comenta: todos os nossos gestos, todos os nossos feitos são sementes que lançamos na terra dos que nos ouvem e daqueles que violentamos. A semeadura é livre, contudo, a colheita é obrigatória. As posições sociais são mutáveis. Os bens materiais que se tem hoje, no amanhã podem faltar. Não somos donos de nada, pois tudo pertence ao Criador. O que Ele nos dá agora, pode tomar depois, se não soubermos fazer uso dos bens que nos confiou. Somente podemos mudar de pensamentos com a presença de Jesus no coração. Abramo-lo para que ele possa entrar e reinar no centro de nossas vidas. Enquanto ignorarmos essa ciência, sofreremos por nossa ignorância. Ativemos nossa razão para que essa razão dê lugar a outras qualidades espirituais e possamos sentir e procurar a felicidade. E na questão 811, pergunta: a igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Resposta: não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. E Kardec continua perguntando: há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? Resposta: são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das coisas,
Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. E Miramês comenta: para nos provar que não é possível viverem todos na perfeita igualdade, nos mostra Deus a natureza. Podes observar que entre as folhas, que são incontáveis nas árvores, não se encontra uma perfeitamente igual à outra, nem as pedras, nem os animais, nem os homens. A igualdade é no fundo, mas na realidade se pode observar as diferenças na conscientização dessas necessidades. Das coisas ao espírito, luz ainda incompreendida por nós, se constata diferenças, como acontece com as impressões digitais. Para se compreender os espíritos e a vida, necessário se faz que compreendamos o seu Criador. Jesus, por sua vez, passou por duros sofrimentos, mostrando aos homens o que é levar uma cruz, exemplificando o bem e adquirindo valores imortais para a alegria futura. Lucas nos lembra bem, no capítulo 24, versículo 26, as seguintes palavras: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? O homem, para entrar na sua glória, no seu próprio céu, haverá de padecer, porque somente a dor desperta os corações para a luz da vida. Ela é, pois, o ferrão que nos faz trilhar o caminho certo. E na questão 814, pergunta: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder, e a outros a miséria? Resposta: para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. E Miramês comenta: as diferenças são ilusórias e breves, que o tempo desmancha quando achar conveniente. Aos ricos, nós podemos dizer que usem bem as suas riquezas e não deixem que o orgulho nem o egoísmo comandem suas faculdades de pensar e sentir. Eles devem pensar na miséria dos outros, pedindo sempre a Deus que os inspirem para não acumularem as riquezas que não sirvam para o bem-estar coletivo. Ao pobre, dizemos que viva mais resignado com o que tem e que confie mais em Deus, que nunca abandona seus filhos. Ele deve lembrar sempre das bem-aventuranças. Jesus está sempre no meio dos que sofrem e não abandona os escorraçados pela justiça dos homens. Os ricos, que sucumbem com frequência, não perdem as experiências. Algo fica guardado nos escaninhos da alma, para se completar na manhã. Assim também acontece com os pobres. As reencarnações têm essa função de escola para todas as criaturas na face da terra. Tudo na vida muda de vez em quando de roupagem, pela forma do progresso, pela forma do amor de Deus, cujas leis são justas. Anotemos o que registrou Lucas no capítulo 14, versículo 9. Vindo aquele que te convidou e também a ele te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Quem não faz o seu dever direito, volta a fazê-lo, com um aprendizado diferente. A quem reencarna como um rico, em berço de ouro, e não sabe desempenhar bem o seu papel, a reencarnação pode levar para o último lugar na escala das provas, até aprender a humildade e o amor, mesmo como rico. A doutrina dos espíritos pelos processos mediúnicos deixa bem visível, tanto para o rico como para o pobre, as suas tarefas diferentes, porém com os mesmos objetivos. E na questão 817, pergunta: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Resposta: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? E Miramês comenta: o homem se expressa no corpo físico com características diferentes da mulher. Ele busca mais as coisas da terra e sabe responder às exigências do mundo na pauta dos seus valores, e neste trabalho recolhe experiências valiosas, porque no fundo, em todas elas vibra a lei divina do amor, que veste muitas roupagens por existirem diversas modalidades de se educar. A mulher tem uma razão de ser na vida do homem, sem a qual a vida do seu companheiro se tornaria vazia e sem impulsos para a busca da verdade.
Deus nunca erra nos seus objetivos. Pela sua sensibilidade, sua ação é mais direcionada ao enlevo, em rumo complementar do homem, como que uma ponte intuitiva que busca o mais além, distribuindo o que de lá recebe com os que com ela vivem em família. E assim terminamos a nossa exposição de hoje, esperando ter trazido alguma luz sobre esse tema, Lei de Igualdade. Que nós possamos continuar esses nossos estudos, sempre em busca do caminho para o Pai. Fiquem com Deus, mantenhamos Jesus em nossos corações. Até a próxima! És caminho, verdade e vida, nos mostra a rota do bem e da lida. Senhor, ensina-me conhecer, me ensina como vencer. Mestre incansável da temperança, infalível exemplo de amor e esperança, nos traz a luz do mais alto ser. Junto a ti eu vou renascer. Ó Jesus, Mestre amado, deu exemplo em sua cruz.